Está escrito na Santa Palavra de Deus, você pode acompanhar comigo o texto sagrado, no Evangelho do Senhor Jesus, segundo João, Evangelho do Senhor Jesus, segundo João, capítulo de número 6. João, capítulo 6. Vamos ler esse texto maravilhoso, né, que nos traz uma lição extraordinária, né, que alimenta a nossa alma. Diz assim, João 6:41. Murmuravam, pois, dele os judeus, pois dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Esse tem visto ao Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse, na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Evangelho do Senhor Jesus, segundo João, capítulo 6, versículos 41 ao versículo 58. Glória a Deus. Nós lemos um texto bíblico neste momento que passou, que o Senhor Jesus, ele faz uma afirmação que chocou os judeus e chocou até mesmo os seus discípulos. Depois desse sermão, que está narrado no capítulo 6 do Evangelho de João, até muitos dos discípulos deixaram o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque eles não compreenderam o que o Senhor Jesus disse. E esse é um dos perigos de quem ouve a palavra de Deus, é não compreender. Glória a Deus. Então, o que eu faço para compreender a palavra de Deus? É estar com o coração aberto para receber. Um coração aberto. Porque se a pessoa estiver com o coração fechado, os ouvidos ouvirão, mas não
é até uma redundância. Ouvirão, mas não ouvirão. Né? Ouvirão, mas não conseguirão ouvir. Por quê? Porque ouve de mau grado. Glória a Deus. E quando se ouve de mau grado, né, é como diz o ditado, entra num lado do ouvido e sai do outro. Né? Não desce para o coração. Então requer que nós estejamos de ouvidos, olhos e coração aberto para ouvir, ver e receber a santa palavra de Deus. Então, o Senhor Jesus claramente, nesse texto sagrado, ele diz que é o pão da vida. É o pão da vida. Assim como o alimento que nós comemos no nosso dia a dia alimenta o nosso corpo, a palavra de Deus, ela é o alimento para o nosso homem espiritual, o nosso homem invisível, o nosso ser humano que habita dentro desse corpo físico. Glória a Deus. É uma parábola, né? Uma comparação altamente verdadeira. Então, glória a Deus. A palavra de Deus, quando ela habita em nossas vidas, quando Cristo habita em nós, acontece esse fenômeno extraordinário. Nós somos espiritualmente saciados. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela dirige a nossa vida, vai dirigir a vida. Quando eu digo a nossa vida, eu estou falando da vida de quem tem experiência com Deus. Pastor, como é que eu posso ter experiência com Deus? Isso acontece quando um fenômeno chamado novo nascimento, que é um milagre, acontece na nossa vida. Esse fenômeno, esse milagre, está escrito no capítulo 3 do Evangelho de João. Tudo está escrito lá. É um nascimento espiritual. Né? Nicodemos, lá no capítulo 3 do Evangelho de João, Nicodemos, ele que veio a tornar-se em discípulo do Senhor Jesus Cristo, ele disse assim: mestre, como pode ser um homem da minha idade, já sendo velho, nascer de novo? Porventura, poderia eu tornar o ventre da minha mãe nascer de novo? E o Senhor Jesus Cristo disse para Nicodemos: Nicodemos, você sendo mestre da lei, não compreende essas coisas? Não compreende essas coisas? O Espírito sopra onde quer e ouve-se a sua voz. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, não é necessário tornar o ventre da mãe, o que seria impossível para nós, e nascer de novo. Mas é um nascimento espiritual. É o homem espiritual, o ser humano espiritual. Eu gosto de falar ser humano porque inclui o homem e a mulher. O ser humano espiritual tem uma renovação de vida completa através de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, para se alimentar, para ser alimentado ou poder ser alimentado desse pão da vida, é necessário primeiramente esse novo nascimento. Vinha a Jesus Cristo, glória a Deus, vinha a Jesus Cristo. No versículo 35 ele diz: e disse-lhe Jesus: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Glória a Deus. Então, é necessário vir a Cristo. Primeiramente, vir a Cristo. Glória a Deus. É necessário, primeiramente, se dobrar ao Senhor Jesus Cristo. Como é que eu faço isso? Primeiro, crendo. João 6,35. Glória a Deus. Aquele que vem a mim e crê
em mim, tem que crer. Mas como é que eu vou crer se eu não estou vendo a Cristo? Determinada vez, Jesus estava reunido com os seus discípulos e eles ficaram maravilhados quando ouviram a santa palavra de Deus. E Jesus olhou para eles e disse assim: vocês são bem-aventurados, vocês são mais que felizes porque creram na minha palavra. Mas mais bem-aventurados serão aqueles que não viram, mas crerão por ouvir. Então, hoje nós temos a palavra de Deus à nossa disposição. É crer. Glória a Deus, é crer. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Primeiro tem que crer na palavra de Deus. Por que é que Nicodemos foi naquela noite encontrar-se com Jesus Cristo? Porque ele ouviu Jesus pregando em um determinado lugar, provavelmente no templo, creu, mas por medo dos seus companheiros de ministério, né, dos judeus, dos sacerdotes, porque Nicodemos era um membro do Sinédrio, ele foi encontrar-se com Jesus Cristo de noite e ele creu. Glória a Deus. Então ele continua em João 6:28. Disseram-lhe, pois, que faremos para executar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é essa, que creiais naquele que ele enviou. E 6:47 ele diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Glória a Deus. Crê em Jesus. Mas pastor, eu creio em Jesus. E aí? Glória a Deus. Aí vem o segundo passo. Porque às vezes nós cremos, eu creio em Jesus há muito tempo. Desde que eu me entendi de gente que eu creio em Jesus. Mas, glória a Deus, tem um passo maior para se alimentar do pão da vida. Glória a Deus. É crer, se arrepender dos pecados. Pastor, eu não tenho pecado, eu sou uma pessoa boa. Eu tenho uma coisa a te dizer: não tem um bom. Não tem um bom na face da terra. A palavra de Deus diz que Deus olhou dos céus à terra e viu que não havia um bom, que todos haviam se extraviado, todos se desviaram. Glória a Deus. Mas eu tenho outra notícia também. A notícia é que Deus olhou dos céus à terra e viu que todos tinham se extraviados, mas em João 3:16 diz que esse mesmo Deus que teve essa visão, que viu todas essas coisas, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Oh, maravilha! O Evangelho é santo, é maravilhoso. Isso é ser alimentado por Jesus Cristo, é ter a vida alimentada pelo pão da vida, que é Jesus Cristo, que é a sua palavra. Então, o seguinte passo é se arrepender. Em Atos, no capítulo 2, uma grande multidão ouviu a palavra do Senhor e eles disseram: e agora, irmãos? O que faremos, homens e irmãos? Ele disse, e Pedro olhou para ele e disse: agora arrependei-vos dos vossos pecados, cada um seja batizado para perdão dos pecados, e recebereis assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Olha que maravilha! O alimento do céu vindo à vida daquelas pessoas. Glória a Deus. Então, arrepender, crer e servir a Jesus. Glória a Deus. Já no capítulo 6, versículo 53,
ele claramente diz: por que é que eu posso me arrepender e ter meus pecados perdoados e aí voltar a ter comunhão com Deus? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Queridos, isso aqui nos traz, glória a Deus, para o seguinte patamar: que Jesus Cristo deu a sua vida por nossas vidas. Jesus, ele deu a sua vida naquela cruz, sacrificou. Quem foi que matou Jesus? Jesus deu a sua vida, ele mesmo deu. Ele diz: a minha vida eu dou e a minha vida eu tomo de volta. Ele deu a sua vida em sacrifício pelos nossos pecados. Nós temos, a ordenança da Santa Ceia. E quando nós celebramos a Santa Ceia, o pão, o fruto da vide, representando o corpo e o sangue do Senhor. Glória a Deus. Quando nós celebramos, quando ele diz: celebrai até que eu venha, nós celebramos também dizendo que nós estamos em comunhão com o corpo de Cristo. Olha que coisa gloriosa. Em comunhão com o corpo de Cristo. Ali admitindo, aquela ordenança, admitindo que Cristo fez o único e suficiente sacrifício pela nossa redenção, pela nossa salvação. O escritor aos Hebreus, ele diz: porque é ordenado ao homem, no capítulo 9, é ordenado ao homem morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. E queridos, como é maravilhoso saber que Cristo deu a sua vida na cruz do Calvário pela nossa redenção. Ele deu o seu sangue, derramou o seu sangue para nos salvar. E hoje, em comunhão com Deus, ele nos reconciliou com Deus. Cristo nos reconciliou com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Nós fomos reconciliados. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, dia a dia, nós podemos nos alimentar do pão da vida. Glória a Deus. De Jesus Cristo, nós podemos beber da água da vida. O que é a água da vida? É o Espírito Santo, que ele diz que daria a todo aquele que nele cresce. Nós podemos comer o pão da vida, ter o nosso ser humano espiritual alimentado e beber da água da vida, ter a presença do Espírito Santo continuamente matando a nossa sede. Glória a Deus. Vamos orar a Deus, agradecer por estes momentos tão especiais. Ore comigo. Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, queremos aqui te louvar e te agradecer por tudo o que temos vivenciado, meu Pai. Assim, meu Deus, pedimos a tua bênção. Meu Deus, que o Senhor possa entrar em cada coração, que cada vida possa ser saciada pela tua presença, pela tua palavra, pelo teu Espírito. Que cada vida, meu Deus, nesse mundo, nessa jornada de tantas dificuldades, sejam abençoadas, dirigidas em nome do Senhor Jesus. Pai Santo e bendito, abençoa, meu Senhor, este meio de comunicação, para que, meu Pai, muitas outras vezes possamos, ó Senhor, aleluia, pregar, semear a tua bendita e santa palavra. Abençoa grandemente, meu Senhor,
Pai bendito e santo, assim fica conosco, no nome santo do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre, sempre e eternamente. Amém.